Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Oro Wisner, Palavras para hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 98, glória a Deus. Vamos lá. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor. Judas 20, 21. Guardai-vos no amor. Que coisa linda. A oração eficaz envolve um relacionamento vivo com a Trindade. Oramos a Deus Pai, Mateus 6,9, em nome do seu Filho, Jesus, João 14, do 13 ao 14, e no Espírito Santo, Judas 20. O Pai é doador de toda boa dádiva do dom perfeito, Tiago 1,17, e tem a riqueza da bênção armazenada para nós. Porém, não podemos ir a Ele, o nosso próprio nome. O nosso Salvador nos deu a permissão para usarmos o seu nome ao orarmos. Este é um grande privilégio. Entretanto, isso significa que só devemos pedir ao Pai aquilo que o próprio Jesus pediria. E é aí que entra a relação de, em ação, orar no Espírito Santo, pois o Espírito nos dá o poder e a orientação que precisamos para a oração eficaz. Precisamos agradecer ao Pai por sua generosidade em responder à oração e agradecer ao Filho por nos dar a sua autoridade para orarmos. Contudo, precisamos nos render ao Espírito Santo que habita em nós, se quisermos a energia espiritual e orientação de que precisamos para orar segundo a vontade de Deus. Precisamos seguir instruções do Espírito Santo. Elas nos são dadas na Bíblia e não devemos ignorá-las, porque a palavra de Deus e a oração são indissociáveis. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiseres e vos será feito. João 15, 7. Como podemos orar na vontade de Deus se ignoramos as promessas e os preceitos do Senhor? O exemplo de oração encontrado nas Escrituras nos encorajam a confiar que o Senhor responderá à própria palavra de Deus. Pode ser transformada em oração. Ao ler o livro de Jeremias, o profeta Daniel descobriu que o cativeiro de Israel na Babilônia duraria 70 anos. Imediatamente ele começou a orar para que o Senhor cumprisse a sua promessa. Os mandamentos de Deus expressavam a vontade de Deus e por isso, quando transformavam em oração, sabemos estar orando segundo a vontade de Deus. Em seu ministério, muitas vezes o Senhor, em meu ministério, muitas vezes o Senhor me mostrou nas Escrituras promessas que me encorajavam e permitiam saber exatamente o que fazer. Abra a Bíblia, o seu coração sempre que você orar. Abra sua Bíblia, o seu coração. Precisamos depender da intercessão do Espírito Santo. Nosso Salvador intercede junto ao Pai para que possamos falar com Ele. Romanos 8:34, Hebreus 7:25. E o Espírito Santo intercede em nosso coração para que o Pai possa falar a nós. Romanos 8, do 26 ao 27. O Espírito conhece a vontade do Pai e do Filho e pode nos orientar quando oramos. Lembro-me de momentos em que orei sobre certos assuntos durante 1 ou 2 semanas, em que de repente percebi que o Espírito não estava me acompanhando em meu pedido. Então retirei meu pedido do caderno de oração. Eita, você tem esse discernimento de estar orando e você perceber que o Espírito não está acompanhando. E aí você retira do caderno de oração. Meu Deus, que forte. Que forte. Um amigo meu compara a intercessão do Espírito ao piloto automático de um avião. Se por algum motivo o avião sai do curso, o piloto automático entra em operação e coloca o avião de volta no curso. Precisamos obedecer às instâncias do Espírito Santo em nosso coração. Minha esposa e eu tivemos a experiência de ser acordados durante a noite
e instados a orar por alguém. E mais tarde descobrimos que a pessoa estava enfrentando uma crise naquele momento. Quando durante a oração em meu tempo devocional diário sou sugestionado a interceder por alguém ou algum ministério, aprendi a interromper a minha oração e obedecer à orientação do Espírito. Algum dia no céu descobrirei de que se tratava. Precisamos aprender a exercer o discernimento quando recebemos essas sugestões para não sermos desviados pelo Espírito em vez de dirigirmos pelo Espírito Santo. Se estivermos mentindo para o Espírito, entristecendo o Espírito e apagando o Espírito, não nos ajudará. Mas se estivermos andando no Espírito, ele não falhará conosco. Mesmo Espírito intercede por nós. Romanos 8, 26. Eu quero ler de novo o texto que a gente iniciou, tá? Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor. Judas 20, 21. Uai, pode Judas? É, Judas. Vocês sabiam que existe um livro antes do Apocalipse, do livro de Apocalipse, chamado Judas? Ai, Jesus, quem é Judas? É aquele que traiu Jesus? Esse Judas? Não, ele é um discípulo de Jesus. Ele foi, um dos precursores também da Bíblia. E ele escreveu um texto fortíssimo. Ele divide o texto em duas partes. A primeira parte, Deus traz a ele a revelação da morte de Moisés. Gente, eu fico muito impactada todas as vezes que eu tenho que ler o livro de Judas. É um livrinho só, é um capítulo só, ele é bem curtinho. Mas é muito impactante. Ele tem a revelação do que aconteceu no Monte Sinai. Vocês acreditam? Gente, pelo amor, olha só que forte. Ele acorda para a vida, ele entende o que aconteceu ali. O que aconteceu, Poli? Moisés morre e Satanás estava contendendo contra o corpo de Moisés. Daí é enviado o anjo Miguel para guerrear contra Satanás. Os dois ficam guerreando. Aí Miguel consegue, ele já estava morto, Miguel consegue pegar o corpo de Moisés porque ele repreendeu a Satanás dizendo: Satanás, que o Senhor te repreenda. Olha, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, ele não ousou ser maior que Deus, ou lutar uma guerra que não era dele, ou ir na força do braço dele. Ele foi lá, ele estava com Moisés no colo. A Bíblia diz que ele estava de posse, Moisés. Ele conseguiu tirar Moisés da mão do demônio, porque ele olhou para o demônio e ele disse: que o Senhor te repreenda. E isso teve tanto poder, que Satanás se retirou. Porque ele queria pegar o corpo de Moisés, para que o povo idolatrasse mais ainda Moisés. Morto. De alguma forma ele queria pegar o corpo de Moisés para fazer qualquer coisa. Ressuscitar, não sei, gente, ressuscitar, ele não tem poder para isso, né? Não sei, algum objeto de idolatria ele ia fazer com o corpo de Moisés, incorporar, sei lá, gente, mas ele não estava vivo, né? Tanta coisa que passa na cabeça, ele não tem poder para essas coisas, mas é muita coisa que ele poderia fazer e ele não fez nada. Por quê? Porque Miguel conseguiu pegar o corpo dele. E aí dizem alguns estudiosos que a Bíblia diz que serão aparecidas duas testemunhas. Dizem alguns estudiosos que essas testemunhas é Moisés e Elias, que apesar de Moisés ter morrido, como o anjo pegou o corpo dele e levou para Deus, provavelmente, tudo é uma probabilidade, tá? Tudo é um estudo de que Deus ressuscitou Moisés. Aí, ok. Aí ele pode vir no Apocalipse como uma das duas testemunhas. Gente, vocês imaginam Moisés e Elias no meio do pipoco do trovão, lá no meio de Jerusalém. Vai acontecer isso, eles serão as testemunhas. Vai ser uma confusão. Enfim. O que eu tenho para te dizer sobre o livro de Judas é que ele divide em duas partes. A primeira parte ele conta essa parte extraordinária e a segunda ele fala sobre orar no Espírito e amor. É um livro muito pequenininho, mas é um livro muito profundo. É muito forte. O livro de Judas, gente, é uma escola. E aí, nessa escola,
que tem o livro de Judas. Ele fala sobre orar no Espírito. Ele fala, e eu quero ler o versículo 20 para vocês de novo. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Ah, gente, é muita coisa. Essa aqui é muita coisa. O Espírito Santo vai proteger você. Ele vai proteger o teu coração de se guardar no amor de Deus. Poliana, como que eu exerço o amor? A gente conversou ontem sobre o amor, a gente entendeu que o amor não é uma decisão, o amor não é nem uma conquista. O amor é uma pessoa e o amor é Deus, ele é encarnado. O verbo se tornou carne e habitou entre nós. O amor encarnado é Jesus, ok. Então, se aqui no texto está dizendo que a gente consegue guardar o amor quando a gente ora no Espírito, então diz para mim, para você, essa parte, diz para mim, para você, que eu e você precisamos andar no Espírito. Porque se a gente andar no Espírito, se a gente não andar, a gente vai satisfazer as concupiscências da carne. Se a gente não andar no Espírito, a gente não vai conseguir ser fiel até o fim. Você sabe por que eu pego pesado com vocês? Eu tô pegando cada vez mais pesado para a gente gerar dentro da gente o desejo intenso da gente falar em línguas, orar em línguas, se comunicar com o Espírito Santo em línguas. Primeiro porque o apóstolo Paulo diz que é para todos. Todos. Presta atenção. Falar em línguas é para todos. Um a um. Todo mundo que está aqui tem que ser batizado em línguas. Mas por quê? Porque o Espírito é para todos. Ontem eu estava conversando com uma menina e ela está com esse desejo muito forte de falar em línguas. Ela parou no meio do culto, ela foi para a igreja dela, parou no meio do culto e ela disse, peraí. Eu quero falar em línguas, eu quero ser avivado, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas como que eu vou fazer tudo isso? Como que vai acontecer tudo isso em mim se eu nem sou batizada ainda? Entende? Não é um pré-requisito. Você pode muito bem falar em língua sem ser batizada, mas é muito mais fácil você ser batizada em língua se você tiver a constância do batismo. Assim, se você decidir, se é um passo espiritual, é uma mudança de status. O batismo muda seu status espiritual. Então, é muito mais fácil quando você se batiza, você ser cheio do Espírito Santo, ao ponto de esse status mudar. Então, já é um passinho, entendeu? Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Quem aqui não é batizado? Nas águas mesmo. Quem não for batizado, você precisa se procurar se batizar o mais rápido possível. Porque é um passo, é uma demonstração de amor. Você está dizendo ao Senhor, Senhor, eu quero fazer parte do time. Eu quero me alistar para o time dos salvos. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se nem batizado você é? Então você precisa se batizar. É muito importante. Eu sei que tem muitas igrejas que fazem por aspersão, que tem a aspersão e a imersão. Imersão é quando você afunda. Olha só. A aspersão é quando você coloca a aguinha na testa. Biblicamente falando, é por aspersão. Então, presta atenção, que você precisa correr atrás disso. Porque é um passo para você ser livre das amarras que te prendem. É um passo. Vocês entendem que é um passo? É uma mudança de status espiritual. É muito importante. Poliana, eu quero muito ser cheio do Espírito Santo, eu quero que ele me comande, eu quero que seja igual a esses exemplos que ele trouxe aí no texto, do piloto automático. Você tá ali, o piloto automático, quando sai da rota, ele vai criar tudo para entrar na rota. Eu quero isso. Sim, é muito mais fácil para quem ora em línguas. É muito mais fácil espiritualmente falando. Poliana, mas eu conheço um monte de gente que ora em línguas é desviado, porque a pessoa decidiu se desviar. Aí a gente não tem que falar desse tipo de pessoa. Eu tô falando de pessoas que querem. Eu tô falando de pessoas como você e eu, que estão desejosas em estar falando em línguas. Existem alguns pontos que se tornam mais acessível você ser batizado. Perdoar, amar, reconciliar, ir lá atrás resolver o seu passado. Todas essas coisas são passos que te ajudam, né,
A gente não sabe nem o dia, nem a hora e nem quando o Espírito vai habitar em nós. Mas acredite em mim, o Espírito não habita em casa vazia. Você, pelo menos na hora de ser batizado, você tem que estar cheio. Não adianta você ter um monte de namoradinho, um monte de namoradinha. Não adianta o cara ter amante, a mulher ter amante. Não adianta você estar mentindo, fraudando. Nesse momento da sua vida, você não vai ser batizado em línguas. Porque o Espírito não habita em casa vazia. Ah, Poliana, a pessoa era batizada e foi batizada em línguas. Tem certeza? Porque eu não tenho. Ser batizado em línguas do Espírito Santo, de Deus, a pessoa, pelo menos na hora do batismo, tem que estar com a casinha assim, ó, cheia, limpinha, transbordando a presença de Deus. E isso para mim é nítido, sabe? Se desprender de todo medo, de toda aflição. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar com a sua casinha limpa. Precisa. Poliana, mas eu queria tanto que ter o discernimento. Sei lá, nem que eu estivesse dormindo. Esses dias, olha a experiência que aconteceu. Uma amiga minha, ela estava dormindo, 3 horas da manhã ela foi acordada. E ela disse que era claramente, ela escutou uma voz. Ore. O que ela fez? Ela dormiu. Oh, meu Deus. A menina me dorme. 3 da manhã. Aí ela acordou de novo. Era umas 4h10, 4h15. Aí a voz disse pra ela, eu te disse, ore. Ela falou já a segunda vez. Ela levantou e orou. Pá, 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 orou. E ela não entendia pelo que ela deveria orar. Aí o Espírito só disse, ore pra ela. E ela foi lá. E ela orou. Quando foi 9 horas da manhã, aconteceu uma confusão horrível na casa dela. Na casa dela não, na família dela. Que não era na casa dela propriamente, mas na família. Horrível. Mas é isso mesmo, Samuel, mas um pouquinho, ele faltava só a 3ª vez, né? E ela orou por tudo, um a um da família, ela não sabia pelo que ela orar. E aí, aconteceu essa confusão e 2 coisas geraram um sentimento nela. O primeiro sentimento nela foi de que, meu Deus, o Espírito me levou a orar antes disso tudo acontecer, antes de toda essa confusão acontecer. Segunda coisa, meu Deus, que confusão horrível. Aí eu fui orientar ela, falei, ó, meu Deus, você deveria ter orado em línguas, você é batizada em línguas. Aí eu falei, ela por quê? Eu falei, ó, quando o Espírito levanta e diz assim, quando o Espírito te levanta e te diz assim, ore, ele não fala o porquê e nem para quem orar, você precisa começar orando em línguas. Ele tá te mandando orar em línguas, se você é batizado. Você não precisa ficar tateando no que orar. Você pode começar intercedendo em línguas. Por quê? O Espírito, na hora da intercessão, ele vai te encher. E aí ele vai te orientar. E aí você vai ter a arma certa por orar pela pessoa certa. Ele vai, porque se ele tá mandando você levantar e orar, é porque ele sabe para quem que você tem que levantar e orar. Aí ela, meu Deus, isso acontece? Eu falei, acontece. Falei, ó, quem é batizado em línguas, quando o Espírito manda orar na madrugada, você não começa orando, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que me abençoe, me revista do Senhor, coloque a armadura, eu oro pela fulana. Não, você não vai tatear. O Espírito, ele é assertivo. O Espírito Santo de Deus, ele é assertivo. Então, na hora que você abrir o olhinho, o Espírito diz, ora, você já começa a canta lá baixê, canta lá bassuriana, você já começa em línguas. Você já vai se edificando, você já vai colocando ali, ó, deixa o Espírito falar, deixa o Espírito fluir. E aí, ó, não vai no seu eu não, vai no Espírito, porque o Espírito vai te conduzir. Aí, em um determinado momento, provavelmente o Espírito falaria, ore pela fulana, ore pelo ciclano, ore por isso, ore por aquilo. Ela falou, Poli, inteligente. Eu falei, a gente precisa ser assertivo em Deus. E eu quero deixar isso gravado aqui, para quando você for acordado na madrugada e você for batizado em línguas, você vai orar em línguas, depois você vai orar
em português. Depois. Ah, mas e se eu não sentir nada? Aí você pode fazer a oração que você sentir. De orar pelos seus parentes, pelas situações, por você, se revestir da armadura, fazer a oração que vem no seu coração. Mas pelo menos você precisa se oportunizar ao Espírito Santo para ele falar claramente com você, tá? Falar claramente com você. Achei que se falasse sem ser batizado era errado. Não, como assim? Não entendi. Não entendi. Mas você só vai falar em língua se você for batizado. E é não, você só vai falar em língua se você for batizado no Espírito Santo. Batismo em línguas não tem nada a ver, quer dizer, tem tudo a ver. Mas o batismo em línguas é uma coisa, o batismo nas águas é outra. Entendeu? Dá um exemplo. A Isabela, minha irmã, ela foi batizada em línguas com 12 anos de idade. Ela foi batizada nas águas, sei lá, com 23. Então, assim, o batismo em línguas é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é em outra. Poliana, eu não sou batizado nas águas, eu posso procurar o batismo em língua? Pode. Mas é importante, gente, você ser batizado nas águas, tá? Por isso que eu tô dizendo, é importante você ser batizado nas águas para você buscar o batismo no Espírito Santo. Mas já busca, já pede. Não sou batizada nas águas, eu posso pedir? Pode. O batismo no Espírito Santo é para todos. É para todos. Olha aí, a Aline Araújo, eu oro para minha filha ser batizada em línguas ainda na infância. Eu concordo com você. Você é uma mãe cheia de Deus. É isso. Você vai orar para que sua filha seja cheia já do Espírito Santo agora. Foi mesmo, a Vi. Foi uma que foi batizada em línguas antes de ser batizada nas águas. Então, gente, você precisa usar isso como uma arma, como um refúgio, como uma fortaleza. É para edificar a si mesmo, sim. Então, se você precisa edificar, se o Espírito te levou a orar, se você sabe que você tem que orar, eu preciso orar. Mas pelo quê? Você entende? Se eu falar agora para você, gente, eu tô com esse problema, ora aqui por mim, vocês vão saber o que orar. Mas se o Espírito acordar e falar assim, ora pela Poliana, o que vocês vão saber? Vocês sabem exatamente ontem, 5 da manhã, uma amiga minha me mandou mensagem, falou, eita, tá acontecendo alguma coisa porque eu passei a madrugada inteira orando por você. Aí eu peguei e escrevi assim, é porque eu preciso de intercessores, continue. Então, olha só, ontem uma amiga minha passou a madrugada inteira acordada. Senhor, alcança a Poliana, guarda ela, blinda ela. Eu não sei, mas tu sabes. Eu não vou, mas tu vai. Então, assim, é isso. E ela foi acordada 3 da manhã. E o Espírito dizendo, ore pela Poliana. Eu quero uma intercessora hoje pela Poliana. E o Senhor me mandou uma intercessora ontem. Por quê? Porque ele tinha algo a proteger, a guardar, a orientar, a encher, entende? E aconteceu ontem, foi um dia em paz. Com certeza pela oração dela, porque a oração perpassa barreiras. Então, eu e você precisamos saber onde que está o nosso coração. Vocês já foram acordar na madrugada e o Espírito conduziu a orar por alguém? Então ora e se entrega, o Senhor está te convocando a orar por aquela pessoa, né? Você, assim, tem uma seguidora aqui escrevendo assim, eu quero ser batizada em línguas. Você precisa, todos nós precisamos orar em línguas, porque é uma edificação pessoal, porque é um enchimento, porque é quando o Espírito transborda. Jesus intercede por nós, a Bíblia diz que Jesus intercede por nós junto ao Pai, e nós nos comunicamos com o Espírito de Deus, nós nos comunicamos com o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não tem como mais ter ser raso, sabe? A gente tem que ter nessa busca para que a gente seja aperfeiçoados no amor. Você pode ter certeza que quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais livre das astutas ciladas do diabo você vai estar.
mais livres. O Espírito vai te conduzir ao caminho da salvação. Quanto mais cheia do Espírito Santo, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais longe do mundo, graças a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos permita, Senhor, entrar no Santo dos Santos. Pai, continuamente eu tenho feito essa oração. Senhor, nos permita entrar no Santo dos Santos, nos alinhe, nos realinhe. Senhor, nos santifique na verdade, que os nossos caminhos sejam caminhos da verdade e que nos leve para perto do rio do trono de Deus, que é um rio que flui águas vivas, que é um rio que nos cura, nos salva, nos limpa, nos transborda, nos transforma de glória em glória, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava orando, eu lembrei de uma parte que ele falou. Ele diz assim: eu escrevia coisas no caderninho de oração e eu via muitas vezes que o Espírito não estava de acordo com aqueles pedidos e eu mudava. É o Espírito quem vai te conduzir a fazer as orações assertivas para que as suas orações sejam respondidas por Deus. Quem vai conduzir é o Espírito e você precisa estar cheio. Ah, mas a minha oração é justa. Será? Será que essa sua oração está indo no trono de Deus? Será que ela é justa mesmo? É o Espírito quem vai te conduzir. É o Espírito Santo quem vai te conduzir a fazer orações que estão no trono de Deus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estou aqui para a gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.